Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, não só para deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Donos da bola, onde o Neto fala um pouco sobre o Flamengo, sobre a atuação de ontem contra o Bolívar na Libertadores. Nesse vídeo eu falo também sobre o mercado da bola, sobre reforços que estão chegando aí, né? No caso de lateral Cedric, também sobre o caso aí do jogador que está pintando um meia argentino, né, o Alcaraz, e também sobre o Michael, e também sobre duas vendas aí milionárias do Flamengo, que é de Wesley e Fabrício Bruno. Então assista até o final e seja bem informado sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. E hoje o dia tá abençoado aqui, hein? A gente tem o padre aqui. Nosso o padre aqui, meu irmão. Tem que rezar, hein? Tem que rezar, não falei nenhum palavrão ainda. E não vou falar no intervalo também. Vamos lá. Tem Flamengo que ontem, 2-0, pra mim foi muito pouco. Pra jogar lá, 3.600 metros de altitude. 2-0, muito pouco. E aí a gente vai discutir sobre isso também. Empurrado por mais de 65 mil rubro-negros no Maracanã, recorde de público no país esse ano, o Flamengo sabia da importância de vencer por boa diferença de gols e se lançou ao ataque. O goleiro Lampe apareceu bem salvando o Bolívar. A pressão surtiu efeito antes dos 30 minutos. A jogada que passou por Arrascaeta e Pedro terminou com Luiz Araújo partindo livre, cara a cara com o Lampe, que dessa vez não conseguiu evitar o gol. O Flamengo marcava o primeiro e tinha tempo para ampliar. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. O Bolívar chegou pouco no ataque, mas teve algumas chances claras que não soube aproveitar. Sem Pedro no segundo tempo, o time do Tite perdeu qualidade na finalização sem a principal referência na área. Ainda viu o Bolívar acertar o travessão em um lance que poderia ter custado caro. Mas aos 44 minutos, Luiz Araújo cruzou e Léo Pereira fez o segundo gol tão esperado. O resultado dá ao time a vantagem de perder por um gol de diferença na altitude de La Paz para chegar nas quartas de final da Libertadores. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. O Flamengo já não contava com Vinha e Everton Cebolinha lesionados. No jogo desta quinta, Pedro e Gabigol foram substituídos sentindo dores musculares. O time pode ter poucas opções, principalmente no ataque, para o clássico de domingo contra o Botafogo e o jogo da volta contra o Bolívar. Lógico que todo mundo quer jogar, mas a gente pensa também na recuperação dos meus companheiros, né? Mas se cair a oportunidade, estou preparado. Eu queria estar errado para falar de calendário, mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Chegou a hora de mostrar a força do elenco para seguir brigando por título no Brasileiro e na Libertadores. Eu quero escutar Vene Casagrande. Tá feliz, Vene? Bastante, eu não tô entendendo por que essa revolta toda. Mas que revolta? Não teve revolta. Antes de mais nada. Comigo? Eu tô dando uma moral. Botei as coisitas sorrindo. Tô falando animado. Em nenhum momento eu falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5, velho. É isso. Exatamente. O Flamengo jogou bem. Óbvio. Eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá pra dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não, tá em aberto ainda, mas é um placar extremamente confortável para o Flamengo viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente para encontrar o Botafogo com o time força não, total? Esse é o grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade para o Tite no final de semana.
Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívar, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar sim diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiramente e não ter colocado o Carlinhos, mesmo entendendo que o Carlinhos tem o mesmo estilo de jogo do Pedro, só que estamos falando de um Gabigol que tem um salário astronômico, é ele que tem que chamar a responsabilidade. E ele entrou muito mal. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos, ele mostrou por que ele não tem nenhuma chance de ser titular atualmente no time do Flamengo e por que o Flamengo também não aceita o que ele pede na renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não soube aproveitar as oportunidades que acabou criando. A verdade é essa, poderia ter feito um placar mais elástico para ficar mais tranquilo, mas 2-0 é um bom placar se a gente levar em consideração que o Bolívar, embora seja um bom time, a maior força do Bolívar lá é a altitude. É isso. Eu acho que o Tite ele tem que pensar. Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou com 3 zagueiros, vocês vão se recordar. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Na ocasião, isso pegou muita gente de surpresa. Mas faz sentido se você parar e analisar no estilo de jogo do Bolívar, que joga muito bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Flamengo, né? Eu acho o seguinte, 2-0 não é pra ter revolta, pro torcedor ficar revoltado. Mas tem gente revoltada? Eu tô perguntando de coração. Teve gente criticando bastante enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo, conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades. Mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional, ditou o ritmo, foi o craque que ele costuma ser. O Pedro, obviamente, é uma preocupação muito grande. Fez belas jogadas plásticas. Exatamente, né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. E repito, eu acho que é muito fácil você olhar e criticar que o Flamengo perdeu diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. No primeiro tempo, principalmente, tiveram 2 lances que eu falei assim, não é possível que não foi gol. Não é possível, porque o Flamengo conseguiu produzir, conseguiu acionar o Gerson do lado direito, o Arrascaeta comandando, Pedro Luiz Araújo funcionaram muito bem, De La Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou alguns sustos, né, porque tiveram 2 bolas na trave do Bolívar, mas nada que apague a boa atuação que o Flamengo fez, um resultado para mim que poderia ter sido maior pelo que o Flamengo jogou, mas 2-0 tá longe de ser uma tragédia, eu encaro como um bom jogo, o Flamengo fez seu dever de casa e tem totais condições, até pelo nível de equipe que tem, de conseguir, inclusive, fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior. Depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que joga... Eu discordo. Vamos olhar quantos jogos o Flamengo fez esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... sim. Se a gente for parar e analisar, beleza, mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular, não é um problema muscular. O Gerson também sentiu, né?
Dores normais que me falaram. Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são dois jogadores que não foram. O que me relataram sobre o Gerson todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Ah, normal. Isso é normal. Mas isso é atleta de alta performance, não é nem só jogador do Pedro, de futebol. ele teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles vão ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um absurdo. Piora. Óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja, entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu estou dando a minha opinião. Eu acho forte a gente tentar entender a questão de lesão Não. E pela o Tite, prioridade. ele fala uma coisa interessante. Olha só, ontem na eu não estou coletiva. culpando. Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Sim. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. Assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem, na coletiva, que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro no caso do Gerson, são dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores... Ele botou a mão na coxa. São dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. Eu não tô dizendo que o jogador nunca vai ter lesão. É terrível. O Tite tá correto, cara. Ele tá correto. Infelizmente, ele tá correto. Não, ele tá correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou do calendário. Tudo bem, a gente pode falar. Não tinha como reclamar, ele jogava pra seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo momento. Porque ele tá vivendo, Vene. A gente tá vivendo o calendário. Gente, olha só, o calendário tá aí há muito tempo. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho que adianta sim. Alguém tem que fazer o barulho. Não. Eu também acho. Alguém tem que fazer o barulho. Não adianta ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está aí. Eles precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa falar sobre isso. A comissão técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você está culpando a vítima. Eu também. Não tô culpando a vítima. Tá o calendário tá aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação é 2024. Mas ele tem que falar pra força que o Tite tem. Se ele não fala, nada muda. Não. Nem ele, e todo mundo tem que falar. Tu viu o que ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que joga toda hora. E se a gente for olhar agora, ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também tá em O São Paulo também. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. Times que brigam por todas as competições. O São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar. Eu também acho muito delicado a gente apontar o dedo pra lesão. Eu não tô apontando porque além da individualidade biológica, porque você me perguntou, ser humano. É normal? Não, eu não acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal. O Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. Três lesões musculares em 7 meses. O Pedro sentir é o normal. Pela quantidade de jogos que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui rapidamente. E hoje eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, eles treinam... 42 jogos, 3.295 minutos. Olha isso!
É muito absurdo. Mas eu não tô dizendo... Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas do Então brasileiro? pega o Gabigol. Não, olha só. Então eu acho vamos que pegar o Gabigol. Mas aí é individualidade biológica. Não. Você não pode Não culpar é o questão de clube por uma minutagem. lesão. Eu não tô culpando. É isso que vocês não Deixa eu estão usar outra entendendo, palavra. cara. Peraí, eu não tô culpando. Vocês estão botando palavra na minha boca. Calma, Veneza. Eu acho que você tá levantando uma questão Isso, que não é culpa do Flamengo, é Mas culpa eu não do tô futebol dizendo que é brasileiro. culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, eles são pagos pra isso. Eu sou jornalista, Mas eles eu não tentam, trabalho. com certeza, Veneza. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Eu não acho O normal. Vasco joga Eu duas não vou achar competições. normal. O Vasco joga duas competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem E um olha, monte de e lesão posso o tempo dizer, inteiro. a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão, eu digo de material humano, de material pra você, na medicina, fisioterapia, fisiologia. O caso do Pedro é um caso à parte, que é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, você tem que Cebolinha, levar ele teve 3 lesões Tem musculares que levar em em 7 meses. consideração que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses, treinando Verdade. separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ele não joga E tem tanto. um outro ponto, o Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas? No Grêmio. Mas o Grêmio disputou tudo No que o Grêmio. Flamengo tá disputando Sim, naquele ano? sim. Será? Inclusive, eu não tenho o Cebolinha não anos foi ele campeão da tinha? Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Ele jogou Mas ele Libertadores. jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha ele só. jogou pela Copa do Gente, Brasil? Mesmo assim, Ele não era- é normal 3 lesões musculares em 7 meses. Ele tá Fernanda. ficando mais velho. É não esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com a menina de 25 Não, anos. mas a Ele tinha pergunta 8 é... anos a menos. 8 anos a menos. A pergunta é Isso normal? conta demais. Não Eu acho normal. Infelizmente. é normal. Vamos fazer o 11 contra 11? É um bom debate, hein? Lembrando aqui, ó, estamos todo o tempo brigando. Então bote, por favor, o 11 contra 11 aqui, vamos brigar agora. Só que a gente tem que brigar sem falar muito, Brigar tá rápido. bom? Briga rápida. Corte rápido. John e Rossi, eu começo, John. John. Matheus Ponte Varela. 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 Bastos e Fabrício Bruno. Um dos maiores duelos desse 11 contra 11, na minha opinião, hein? Vai. Fabrício Bruno. Já falei da importância do Bastos na temporada, mas Fabrício Bruno tá jogando há mais tempo muito bem, então meu voto, jogador de seleção, meu voto Fabrício Bruno. Barbosa, Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Cuiabana, Ayrton Lucas. Cuiabano, ganha tempo. Cuiabano. Cuiabano. Gregory e Alan. Gregory. Poupa tempo. Gregory. Marlon Freitas ou Léo Ortiz? Marlon Freitas. Marlon Freitas. Marlon Freitas. Thiago Almada ou Arrascaeta? Bom duelo. Arrasca. Arrascaeta. Deixa eu explicar aqui bonitinho, tá? Porque quando eu viralizo lá na torcida do Venê, tá ok. Mas quando eu viralizo na minha, entendeu? Aí isso aqui é fora de série, tá? Mas a gente sempre usa nesse 11 contra 11 aqui o momento do jogador. Esse cara aqui tem um momento há muitos anos no futebol brasileiro e é um grande cara, assim como o Thiago Almada também. Então, meu voto é no Arrascaeta. Luiz Henrique ou Gerson? Difícil. Gerson? Esse é o duelo mais difícil aí do 11 contra 11, porque o Gerson, é um absurdo o Gerson ficar fora, né? Mas contra o Luiz Henrique, eu acho que o momento é do Luiz Henrique. Por mais que o momento do Gerson seja maravilhoso diga também. que ele ficaria fora só contra o Luiz Henrique. Não, eu acho que se ele tivesse na posição dele, no caso, vamos dizer, se o Everton Cebolinha tivesse na ponta esquerda e o Luiz Araújo na direita, o Gerson contra qualquer meia do Botafogo ganharia. Eu posso justificar, Mas então? contra o Luiz Henrique, como o Gerson vem jogando por esse lado direito, Pode, e é uma gente, disputa meio correu, tá com cruel, tempinho agora. eu vou de Luiz Henrique. Eu votei no Gerson porque eu acho que os dois estão jogando muito bem. O Luiz Henrique, na sua importância do Botafogo, está jogando muita bola. Hoje é o principal jogador do Botafogo. Só que o Gerson, além de ser um grande jogador dentro de campo que ele vem sendo, ele também está sendo um grande jogador fora de campo. Ele, durante aquelas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, na ausência de vários craques do Flamengo, ele abraçou o time, comandou o time. Então, acho que ele está sendo importante não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então, isso pesou na minha decisão pro Gerson. O meu voto é no Luiz Henrique. Ele, na minha opinião, é um dos grandes jogadores hoje do momento do futebol brasileiro. O mais importante nesse time do Botafogo. Que jogador é o Luiz Henrique, muita qualidade. O Gerson também, a gente fala tanto do Gerson aqui nesse programa, né? O Gerson também tá sendo um cara fundamental pra temporada do Eu acho que é a melhor Flamengo. versão do Gerson na carreira Você dele. falou isso aqui outro dia e nós concordamos. Mas meu voto vai pro Luiz Henrique. Savarino ou Luiz Araújo?
Nossa senhora. Difícil, cara. Muito difícil. Ontem a gente Ó, fez lá mais pra... equilibrado. Ontem, eu vou ser sincero, ontem eu votei no Savarino. Mas por causa da partida de ontem do Luiz Araújo, eu vou votar no Luiz Araújo. E você? Eu vou nessa também. Já era um duelo difícil, mas ontem o Luiz Araújo foi decisivo pro Flamengo. É isso. Gol e assistência, e a gente tá falando de momento, o momento é dele. E eu tô Muito na bem. fila aí do perdão, tá, Luiz Araújo? Igor, agora ele quer entrar na fila, Pedrosa. Manda pra mim se não eu sou quiser. justo, ué. Vai aí, Igor Jesus ou Carlinhos? Pô, Com todo respeito ao Carlinhos, Igor Jesus. Jesus, não tem jeito. E se fosse... Igor Jesus e Pedro? É. Pedro. E... Pedro. Tá bom. Vamos lá. Arthur Jorge Tite. Pedro. Tá bom. Vamos lá. Arthur Jorge Tite. Agora eu peguei vocês. Arthur Jorge. Tite. Eu que vou desempatar? Ai, gente, eu não queria desempatar. Pô, tu me pegou de surpresa. Vene, Eu achei que você fosse no Arthur existe Jorge. um técnico que disputou 2 Copas do Mundo e ganhou absolutamente tudo na América do Sul, Mas não é que momento. treina o Flamengo. Mas o momento, Pô, o momento do Flamengo também, é né? ótimo, pô. O momento do Flamengo Momento é ruim. também. É porque Copa assim, do Brasil, eu valorizo muito o Libertadores. trabalho do Arthur, porque ele pegou... E existe um técnico que está começando a aparecer no cenário do ele futebol pegou a equipe mundial. no meio da temporada, assim, de verdade. É. Eu gosto demais de assistir Eu o estilo entendo de seu jogo olhar. do Arthur Jorge. Demais, assim. Um técnico extremamente ofensivo, eu gosto muito desse estilo de jogo. Mas Adoro o Arthur Jorge. O Tite tá? não é nenhum absurdo também. não. Adoro o Arthur Jorge. Mas o Tite, desculpa, gente, o Tite é um baita de um técnico. Quer A verdade é essa. O técnico quer trocar? Eu troco. Não quero, não. Eu gosto do meu. E eu nem entro na fila, não, tá? Que eu nunca falei nada pra ter que perdoar ele. Não vou votar, porque é 11 contra 11, não é 12 contra 12. Ele votou no Arthur Jorge pra levarem o Arthur Jorge, entendeu? Quanto deu? Pra galera o da Cristiano Arábia Ronaldo ver. ligar o Messi. É. 6-5? Pro Bota? Ih, vamos viralizar. Tá, se você fosse votar, Arthur Jorge ou Tite? Eu não vou votar, não tá aqui no papel. Depois você me conta. Depois eu te conto. Fiquei curioso. Mas você sabe Mas quem eu vou 6-5 votar, né? pro Bota porque o Pedro não tá aí, né? É verdade, é verdade. Ontem no que a Vários gente fez pro jogadores, pô. Nacional... O De La Cruz também não tá. Não, quando a gente fez pro Nacional agora, a gente fez pra rede, né? Que vai rede. passar no Sim. domingo. O Flamengo ganha no nosso confronto, porque o Pedro O De tá La aqui e o Cruz De La ia ganhar Cruz do tá Marlon aqui. Freitas É, também. o De La Cruz ganhou também do Marlon E Freitas. o Pulgar do Grego. Exato, e tinha o Pulgar aqui também. Tinha o Pulgar, Vamos lá, verdade. é o Pedro e o Eu Pedro não botaria vão o jogar. Ayrton Lucas de jeito nenhum nesse jogo. Não é o único botaria? lateral esquerdo à disposição. E é o que a gente vai olhar agora? A classificação? Vamos lá. Tá aí, ó. Olha aí, Vene! Ó nós aí, de novo. Ai, meu Cuidado Deus com o do Leão. céu. Ninguém O Leão tá tá falando ali do Fortaleza. quietinho. Mas, ó, eu vi a torcida do Fortaleza reclamando. Ah, a imprensa não fala da gente. A gente fala! O tempo inteiro. E muito. Inclusive do Bahia, que no primeiro turno brigou aqui por essas Exato. E posições. pra ser assim. sincero, eu acho que todo mundo tá falando assim, de Não, verdade. não tá não. Não tá, não. Eu, pelo que eu tenho acompanhado. Todo Não tá, mundo não. ignora, Venê. Todo Sério? mundo Muita ignora. gente ignora. Inclusive, bota coisinha de quem É. vai brigar pela liderança? Pessoal- Flamengo, Palmeiras ou Botafogo? Ué, O pessoal Fortaleza desaprende é o até a segundo. contar, Venê. É É. 1, 3, 4. Que isso, mano. Não é E 1, vale 2, 3, 4, ressaltar, não. Verdade. O Fortaleza tem um jogo a menos, hein? Aham, Em e relação ninguém ao fala Botafogo, disso no também. caso. Muito bem, tá aí. E o São Paulo também tá entrando aqui. Mas o São Paulo o povo fala bastante, né? As vendas de Wesley e Fabrício Bruno, porque eu apurei detalhes dessas operações que o Flamengo está realizando, operações essas que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Vamos lá. O Wesley fechou 16 milhões de euros, fixo, mais 4 milhões em metas. Poxa, Vene, mas eles não topavam 18 mais 2? Já expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar novamente para a audiência rotativa. O Flamengo preferiu 16 mais 4, porque se fosse 18 mais 2, as duas metas seriam quase impossíveis de serem batidas. Então, nesse caso, o Flamengo preferiu 16 mais 4, porque as metas serão mais fáceis. Então, o Flamengo entende que pode ter uma arrecadação maior com a venda. E fechou 16 milhões de maneira fixa, mais 4. Forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo vai receber 6 milhões de euros à vista, 5 dias após a assinatura de contrato do Wesley com a Atalanta, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro desse ano, de 2024, e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Tá? O Flamengo, durante 2025, não recebe,
e recebe a última parcela em 2026. Ficou dessa maneira. E as metas? 1 milhão de euros quando completar 20 jogos, 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta, 1 milhão de euros com classificação à Europa League e 1 milhão de euros se chegar às oitavas da Europa League. Talvez a meta mais difícil aí seja conquistar um título com a camisa da Atalanta, mas o Wesley vai fechar um contrato de 5 anos, ou seja, serão 5 anos podendo atingir essa meta. Cara, 20 jogos ele vai atingir rapidamente, então o Flamengo vai receber essa meta aí, com certeza, esse bônus muito rápido. Então, acho que foi uma baita venda essa que pode chegar a 20 milhões de euros, estamos falando de 120 milhões de reais, já falei isso aqui, repito. Gente, 20 milhões de reais no lateral direito Wesley é uma baita venda, é uma venda absurda, é venda de jogador atacante que decide jogo. É praticamente o mesmo valor que o Botafogo pagou para contratar o Luiz Henrique, que está jogando muita bola com a camisa do Botafogo, que inclusive o Flamengo tentou a contratação. Só para vocês terem noção, na boa, o Flamengo vende muito bem. E nessa mesma linha, nesse mesmo discurso, eu vou em relação ao Fabrício Bruno, ao Rennes. Está fechado, vai ser 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 em metas, totalizando, portanto, aí 14 milhões de euros. Me mandaram a mensagem aqui, mas não é nada urgente, não. Totalizando 14 milhões de euros. O Rennes vai finalizar a compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo quando finalizar a venda do zagueiro belga Arthur Theath para o Eintracht Frankfurt, por 16 milhões de euros, mais 3 milhões em metas. Ou seja, o Fabrício Bruno vai chegar para substituir esse jogador belga lá no time do Rennes. Eu, com acordo com uma fonte, não posso publicar a forma de pagamento do Rennes e nem as metas que estarão estabelecidas em contrato, mas garanto para vocês que são metas extremamente fáceis de serem batidas, acessíveis. O que eu posso dizer para vocês é, o contrato do Fabrício Bruno com o Rennes será de 4 anos e ele terá, só no primeiro ano de contrato dele, um aumento salarial de 30% em relação ao que ele recebe atualmente no Flamengo. Óbvio que pode aumentar aí durante o contrato, durante o tempo de contrato dele com o Rennes, metas, aí é algo do contrato do jogador com o clube, que isso aí eu pouco procuro saber. Enfim, eu não sou da Receita Federal para ficar detalhando como o jogador vai receber. O que eu posso dizer para vocês é que, novamente, é uma baita venda que o Flamengo está fazendo. Um zagueiro de 28 anos, que tem apenas uma convocação para a Europa, para a seleção brasileira, e nunca havia jogado na Europa anteriormente. Será a primeira vez que ele vai jogar no exterior. Inclusive, ontem, depois do jogo contra o Bolívia, ele falou sobre esse sonho dele. Poxa, mas ele teve a oportunidade de realizar o sonho no West Ham. Já expliquei. A proposta salarial do West Ham era até menor do que ele recebe atualmente no Flamengo. Então, financeiramente falando, não valeria a pena para ele se arriscar, entre aspas, em um novo projeto, sendo que ele iria ganhar menos, ainda tinha um custo de vida extremamente maior lá, porque morar lá não é fácil. O custo de vida é muito maior, isso é um fato. Então, ele entendeu que não valeria a pena. Agora, no Rennes, ele entende que vale a pena, e não é só ele, tem a família dele também, isso é algo conversado com a família dele. E aí eu sei que muita gente vai me fazer essa pergunta, Vene, terá reposição para a zaga? A priori, não. Para a vaga do Fabrício Bruno, a priori, não. Não é o planejamento do Flamengo. Para a lateral direita, o Flamengo vai liberar o Wesley, vai acertar, assinar tudo, assim que tiver uma reposição já bem encaminhada. O Flamengo está buscando essa reposição, já falei isso para vocês. Então, o Flamengo muito próximo aí de vender esses 2 jogadores. E repito, o Flamengo está trabalhando para trazer reposições e reforços para o elenco rubro-negro ainda nessa janela de transferência. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? O Flamengo tá aí em peso, em busca de reforços, não está para brincadeira, né? Então, visto que vai vender 2 jogadores aí, né? Um lateral e um zagueiro, né? A venda de Wesley vai ser a maior venda aí, né? De lateral do Flamengo, né? Vai chegar a casa aí de 120 milhões de reais, um valor alto, muito alto, para a venda de um lateral. E com isso o Flamengo vai abrir caixa, né? E aí vai atrás do
do jogador Cédric Soares, né? Que ele era do Arsenal, está com contrato livre. Ele pode assinar contrato com qualquer time no momento, né? Porque ele está livre. E o Flamengo foi atrás dele para negociação para ver se ele aceita, né? E aí com o Flamengo com dinheiro em mão, né? Já assinado a vinda de Wesley, aí esse dinheiro já compra esse jogador para vir atuar no Flamengo. E no caso de Fabrício Bruno, né? Também vai ser vendido, mas um dinheiro em caixa que vai entrar no Mengão, né? Esse dinheiro vai ser reinvestido em contratações por meio de campo e pro ataque, né? No caso nas pontas ali na posição de Cebolinha. Então é isso, o Flamengo vai em busca de jogadores, né? Não vai vacilar, porque visto que está precisando de reforços, os desfalques estão em peso aí, né? Jogadores jogando muitos jogos um atrás do outro e se contundindo. Então o Flamengo precisa correr contra o tempo para recompor o elenco o mais rápido possível, visto que está brigando nas três frentes. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe pra gente seu comentário, inscreva no canal e até o próximo vídeo.